21 ou 22? Tu falou 22? Capítulo 22, verso 21. 21. Amém? Vai lá. Amém. O título diz: O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-los de prosseguir. Balaão ia montando em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e mostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedir de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria roubado. Balaão disse ao anjo do Senhor: peguei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim foi com os príncipes de Balac. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos fazer uma breve oração. Corpo da família. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua presença. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te agradecemos por cada vida, Senhor. Sim, Deus. Nós te agradecemos por cada palavra, cada louvor que foi entoado neste lugar. Pai, que nessa noite a tua igreja possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Que não seja eu, Felipe, Pai, mas sim o teu poder que emana através do Espírito Santo a falar aos nossos corações. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque quando nos faltam as palavras, o Senhor nos completa. Quando nos falta a força, o Senhor luta por nós. Pai, muito obrigado. Que essa noite nós possamos encontrar verdadeiramente o anjo do Senhor neste lugar. Pai, toma cada vida neste ambiente. Prepara os corações, prepara a nossa estrutura espiritual para receber do céu a tua glória. Pai, assim a tua igreja ora e diz: amém. Amém? Pode se assentar, irmãos, no nome de Jesus. Essa história é uma história muito conhecida. É uma história que
Quando eu me converti, eu ouvia muitas pessoas. O Assembleano gosta muito de pregar sobre o profeta Esdras. E aí, quando o nosso irmão estava aqui lendo sobre os bons frutos e os maus frutos, o tesouro do homem, o que o homem escolhe ter como tesouro. E aí eu fiquei meditando e o Senhor me trouxe essa passagem. E aí depois o irmão complementou, né? Falando sobre Jesus escolhendo os 12. E dentre os 12, a palavra diz que ele também escolheu Judas Iscariotes. E aí o que a gente tem que levar em consideração é que, da mesma forma como ele ungiu os 11, ele também ungiu Judas. Da mesma forma que Pedro curava, Judas também curava. Da mesma forma que Filipe expulsava demônios, Judas também expulsava. Da mesma medida que um pregava muito bem, ele também fazia. Então a gente entende, podemos até usar uma analogia. E quando a gente leu aqui em Isaías 45, Deus lançando uma promessa sobre um homem que não havia nem nascido ainda, que era o rei Ciro, e que, mesmo sem o rei conhecê-lo, Deus o abençoaria da mesma maneira, a palavra vai dizer que Jesus escolheu Judas. E aí a gente fica se perguntando, e uma vez eu lembro que quando eu comecei a ensinar em EBD, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: por que Deus permite um pastor em pecado no altar? E aí aquilo mexeu um pouco, e depois eu fiquei pensando, por quê? Realmente, o porquê? E a resposta é simples. A resposta é que ele vai usar as pessoas, porque não é pelas pessoas que ele faz a obra, é pelo nome dele. É pelo nome dele, porque a palavra diz em Isaías 45 que quando ele faz uma promessa, ele jura pelo próprio nome. Ele não jura pelo nome A ou pelo B. E aí a gente também tem uma outra vertente que é por que os outros não fazem mais? Por que eles não se empenham mais? A humanidade ela tem o costume de viver da síndrome de Adão. Gosta muito de culpar outras pessoas por erros, mas não gostam de assumir os próprios erros. E aí a gente vai chegar agora, no momento da palavra, falar sobre um homem, que no princípio ele era um mago, ele era um homem que servia às trevas, servia a outros deuses, mas ele tem um encontro com o Senhor de Israel. Ele começa a servir um Deus que ele ouve falar, que fez chover maná há 40 anos, que guiou o povo por um deserto com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Ele começa a ouvir falar de um Deus que, através de um homem, abre o mar vermelho. Ele começa a ouvir falar de um Deus que, quando o povo pega, envia serpentes para matá-lo e depois se arrepende. E aí, ele ouvindo falar deste Deus, este homem começa a criar um laço. E quando ele começa a criar um laço, eu entendo que ele começa a desenvolver o tesouro. Ele começa a plantar uma boa semente. Só que o processo que Balaão vai enfrentar para poder chegar à estatura de um homem pleno em Deus é um processo demorado. É um processo que nós, talvez, hoje estamos enfrentando. E isso eu falo nós no contexto geral. Todos nós. Independente de ser um novo convertido ou bispo. Nós vamos ter um processo de aperfeiçoamento, como diz em Efésios, no capítulo 4, que naquele grande dia nós talvez chegaremos nessa posição. E aí a gente vai observar. Quando chega no verso 21 do capítulo 22 de Números, que depois de Balaão receber um convite, ele está no caminho, ele está se preparando para sair, e ele vai lá, sela sua jumentinha. A palavra diz que o anjo aparece a primeira, ela desvia. Ele vai. O anjo aparece a segunda, a jumenta desvia e ele bate nela. E aí vem uma terceira vez, ela deita e ele bate nela. A palavra diz que então o Senhor abre a boca da jumenta. Ele começa a falar através daquele animal.
E aí a gente fica pensando, como é que Deus usa quem é? Como que Deus talvez poderia até usar uma pedra para falar naquele momento? Afinal de contas, ele falou com Moisés através da sarça, né? E aí a gente fica pensando, poxa, quem é o caminho? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho que nós temos trilhado? O que nós temos gerado de relacionamento com Deus a ponto de Ele impedir os nossos passos em determinadas direções? Eu acredito que, muito mais do que falar sobre um profeta e uma jumenta, o que a gente pode chegar a entender e aprender nesta palavra é o fato de Deus nos impedir de trilhar alguns caminhos. E aqui a palavra vai ser bem objetiva, que depois que Deus impede, Deus manda seguir. Para quem pedir? Se é para você seguir um caminho, deixa você seguir. Não por que ele te impede primeiro, para depois ele falar, não, pode ir. A palavra diz aqui, ó. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser. O problema não era ele estar indo pelo caminho, o problema era o que ele ia falar. O problema é o que ele ia fazer e por qual motivo ele saiu da onde ele estava. Nós temos que entender que Deus ele não vai impedir o nosso crescimento, ele não vai impedir que a gente avance em algumas áreas da nossa vida. O problema é o como e o porquê. Nós temos que entender que essas duas palavras têm que estar dentro de um contexto de tudo que nós queremos construir quando estamos servindo a Deus. Ele quer saber o como e o porquê. Como Balaão ia chegar lá e o porquê ele foi. Então Balaão ele tinha um objetivo, ele foi contratado para um fim. Mas o Senhor tinha um outro plano na vida dele. A palavra diz que Deus queria apenas que ele abrisse a boca. E aí a gente para analisar que quando ele começa a profetizar, diz a palavra, só sai palavra de bênção. A palavra diz que na medida que Balaão ele abre a sua boca, Deus abençoe já. E aí você para pensar. O que seria se Deus não tivesse parado ele? Vamos trazer isso para a nossa realidade? Vamos parar a pensar o que seria de nós hoje se Deus não tivesse nos parado no passado. Se o anjo do Senhor não tivesse interferido no caminho que estávamos trilhando. O que seria de nós hoje, o que nós estaríamos fazendo hoje, se Deus não tivesse aparecido através da figura de Cristo na nossa vida? É algo que nos faz pensar. É algo que nos faz refletir. Será que hoje a forma como eu estou vivendo agrada a Deus? Será que a forma como hoje eu busco a Deus agrada? Será que eu tenho honrado ao Senhor com todas as minhas forças? Será que o que Deus tem colocado para atrasar os meus passos não é para mim simplesmente passar a enxergar o anjo do Senhor à minha frente, querendo direcionar a minha vida? Quantas vezes a gente já teve projetos que foram parados? Projetos que nós tivemos que adiar, projetos que nós tivemos que, em algumas vezes, até esquecer. Muitas vezes. De muitas formas. E como a gente pode recuperar isso? Bem simples. Observando a palavra de Deus e permitindo que Deus se revele a nós. Porque, como foi lido aqui pelo nosso irmão,
ele vem escolhendo pessoas. Ele escolheu 12, Jesus. Ele começou com 12 seu ministério interno. Só que chega um momento que ele precisava elevar o nível. O que acontece quando ele precisa elevar o nível de oração? A palavra diz que ele pega Pedro, Tiago e João. E ele sobe ao pináculo do monte, lá na ponta. A palavra diz que a face dele muda. Ele brilha como o sol. Moisés e Elias aparecem, não é isso? A palavra diz que Pedro faz o quê? Diz que ele construiu 3 cabanas. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Naquele momento, quem interfere Pedro? Quem impede Pedro de continuar falando? O anjo do Senhor. Porque quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor está falando de Deus. E a palavra diz que ele desce como nuvem e fala: eis aí o meu filho em quem me comprazo. Ouvi o que ele tem a dizer. E a palavra diz que a nuvem tomou o ambiente. Então a gente tem que entender que até na presença de Jesus nós temos que saber o momento de avançar e o momento de parar. O momento de falar e o momento de se calar. O momento de construir ou de não construir. Porque não adianta a gente querer construir algo mesmo que a gente esteja na presença de Deus, se ainda não é o tempo. Nós temos que passar a ouvir mais a Jesus falar. Nós temos que passar a entender mais o propósito de estar no alto do monte. E quando eu falo alto do monte, eu estou falando no seu momento a sós com ele. Nós temos que passar a entender mais esses momentos de intimidade. Ali eu te garanto uma coisa, se Balaão, como ele mesmo disse, se ele tivesse enxergado, ele não tinha batido no joelho. Se a gente tivesse um pouco mais de visão espiritual, a gente tinha apanhado menos na vida. Se a gente tivesse um pouco mais de discernimento espiritual, se a igreja tivesse um pouco mais de discernimento de espírito, certamente os crentes teriam apanhado. Certamente nós teríamos muito mais êxito nos nossos planos. E aí você fica observando, você fica agora pensando com essa cara de tacho. É verdade. Essa é a hora que você fala, se eu tivesse parado para enxergar hoje, eu não tinha apanhado. Se eu tivesse parado para ouvir a voz do Senhor, eu não tinha falado besteira. Se eu tivesse parado para observar o que Jesus vai me revelar no alto do monte, eu não tinha oferecido 3 cabanas. A palavra diz, o texto sagrado em si, que em Israel eles têm a chamada festa das cabanas. Uma vez por ano eles comemoram os 40 anos no deserto, fazendo cabanas e tal. Talvez eu acredito que seja até uma analogia ao que estava acontecendo naquele momento ali e o que Pedro queria oferecer. Eu acredito. Mas nós temos que saber o momento certo de construir algo. Nós temos que saber o momento certo em que vamos falar com o Senhor, eu quero edificar. A palavra diz que Davi pediu para construir. O tempo do Senhor. E o que Deus disse para Davi? Não, você não. Mas teu filho pode. E aí a gente tem que entender que nem sempre vai se tratar do quanto você adora a Deus. Porque Davi adorou muito mais a Deus do que Salomão. Não é o quanto você adora, é o momento de Deus. E pessoas que me mandam mensagens, que pedem ajuda em oração, e falam assim para mim: Felipe, eu tenho pedido tanto a Deus, mas parece que Deus não está me ouvindo. Eu peço coisas tão simples e Deus não está me respondendo, Ele não dá um sinal, Ele não envia ninguém, e eu não recebo o que eu peço. Eu falei, também, 2 respostas. Ou você não está sabendo pedir, porque a palavra diz que quando você pede, não recebe porque pede mal, ou então não é o tempo. A gente tem que entender que a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E se há um tempo determinado, que é uma palavra anterior ao texto de Tiago, que fala que devemos saber pedir as coisas a Deus,
Nós temos que saber que até o momento de pedir tem que ser exato. Até o momento onde você vai chegar a Deus e falar, Senhor, preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Ouve o meu clamor. Entenda, antes mesmo da gente pensar, Deus já sabe. O que está faltando é a gente saber esperar um pouco mais o momento exato. Quer ver? Olha comigo. Em Lucas, no capítulo 15. Verso 11. Amém? Olha o que diz. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você conhece o texto que fala sobre o filho pródigo? Você sabe que a história dele se resume à falta de visão. Mas olha como ela é exata. A palavra diz que não foi de imediato. Não foi de imediato que ele pegou a herança e saiu. A palavra diz que depois de um tempo. A gente não sabe em qual tempo. Se foi um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Só diz que depois do tempo de receber a sua herança, o que ele faz? Ele vai. Para onde? E aí essa palavra ela vem de encontro hoje nos nossos dias dentro da igreja, com a pessoa que consegue receber a sua parte da herança da salvação. E depois de um tempo, ela começa a se afastar. Ela começa a buscar em lugares longe alegrias que ela pode ter dentro da casa do Pai. E aí você para analisar isso, ela não é falta de visão. Porque a alegria e a herança estavam na casa do Pai. Ele agora vira participante. Em Romanos está escrito que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós temos a nossa herança. Agora, o que tem na igreja são muitas pessoas, depois de um tempo, usufruindo da proteção, do amor e da comida do Pai, é entregar a herança e buscar a alegria longe. E aí você fica analisando, cara, qual vai ser o fim dessas pessoas? Qual é o fim das pessoas que hoje, depois de conhecerem a Deus, perdem a sua visão? Ou melhor, têm até a visão, mas não se contentam mais com aquele tipo de alegria. E aí acham que a alegria que tem no mundo é mais à frente. E aí a palavra vai dizer que, caindo-se em si, ele lembra de como era na casa do Pai. Ou seja, trazendo uma comparação com o que acontece com Balaão. No momento que ele entende o que está acontecendo, ele passa a ouvir a voz de Deus. No momento que ele passa a enxergar o anjo, ele consegue compreender o que está impedindo de ele avançar. O que eu quero dizer, até para as pessoas que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar pelo YouTube, é que talvez hoje tenha algo bloqueando o seu caminho, bloqueando o seu crescimento, mas é para o seu bem. É para o nosso bem. Talvez o que a gente estivesse esperando é que depois de começar a servir a Jesus, todas as coisas fossem mil maravilhas. Mas nós temos que entender que elas são. Porque se não tivessem com ele, seria muito pior. Só que a nossa visão natural tem falado mais alto.
A nossa visão carnal tem falado mais alto do que a visão espiritual. E nós temos que mudar isso dentro da igreja. Nós temos que mudar isso na nossa vida. Nós temos que mudar isso na nossa nação e no mundo. É dever de todos nós. A missão é da igreja. A missão é dos pastores e missionários. A missão é dos servos de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho, mas não simplesmente pregar. Porque até o próprio Tiago ele escreveu o seguinte: não adianta você fazer uma boa ação e depois esquecer a pessoa. Então não adianta eu pregar e mostrar a salvação para o inimigo se depois eu não acompanhar o crescimento dele. Nós temos que pregar e ensinar como se manter. Porque hoje, o que as igrejas estão fazendo é o quê? Pregam para terem clientes, não discípulos. Para não ter a sua conta bancária cheia. Não é isso que nós buscamos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós temos que pregar o evangelho para a remissão de pecados. Para que quando um filho perdido voltar a casa, ele seja recebido com um abraço. Amém? Vamos nos colocar de pé. Já estamos encerrando. Mas eu quero deixar mais essa passagem aqui para que os irmãos possam meditar. Lucas 17 diz assim no primeiro verso: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. É inevitável que na nossa caminhada aconteçam algumas coisas que nos deixem desanimados, que nos deixem cansados, que nos deixem estressados, que nos tirem a fé. É inevitável que essas coisas aconteçam. Mas se a partir de hoje a igreja, mediante esta palavra, passar a compreender num todo o que é a visão espiritual e começar a colocar em prática e falar: Senhor, não, se eu soubesse, eu não teria feito isso. A partir de hoje, a conduta será diferente. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Aleluia, Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. É o Senhor que direciona os nossos passos, Pai. E quando nós queremos criar um caminho, sem saber o como e o porquê, direcionados por pessoas com segundas intenções, Pai, eu já te peço antecipadamente, coloca um anjo no nosso caminho. Nos impeça de avançar em direções que não são do teu agrado. Nos impeça, Senhor, de avançar em direções que não te honram, em projetos que não te louvam, Senhor. Pai, coloca um anjo, fala conosco, fala com a tua igreja, mostra para o teu povo o que nós devemos fazer nesses últimos dias, Pai. Tem acontecido demais que muitas pessoas, Senhor, têm buscado a falsa alegria do mundo, têm buscado, Senhor, gastar a sua herança no mundo. Mas o Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade maior. O Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade. Sim, Deus. Que vai além, Pai. Que vai além, Pai, do que nós podemos enxergar. Deus, eu te agradeço por cada palavra, Senhor. Eu te agradeço por cada livramento que o Senhor tem dado para o teu povo. Pai, eu te peço que o Senhor nome do teu ministério em tuas mãos, Pai, mais uma vez. Que o Senhor, na vida daqueles, Senhor, que não puderam estar conosco hoje, aquele Pai que encontra, Pai, no Arraial, que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa. Que o Senhor possa trazer a visão espiritual, mostrar, Senhor, qual é o caminho verdadeiro. Pai, toma uma geração que te teme, que te honra, Pai. Uma geração que tem te louvado com toda a força, Pai, mas que ainda precisa aprender o princípio do temor e do tremor. Pai, levanta os seus ungidos. Levanta os remanescentes de Israel. Prepara o povo para te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade.
Pai, nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus Cristo. Toma cada vida aqui, Senhor. Amém.